Você sente que começou a avançar na sua vida, mas ainda não está no ponto que você queria? Você sente que, falta um salto aqui, falta alguma coisa para eu conseguir alcançar aquele objetivo? O 3 de paus pode revelar bastante sobre esses novos horizontes e o que você pode fazer para alcançá-los, tá? Veremos nessa aula um pouquinho mais aprofundadamente sobre o que essa carta nos revela sobre novos horizontes, sobre o próximo passo e o que você precisa fazer para continuar galgando ante ao teu sucesso. Bora lá? Bem, antes de mais nada, tá? Vamos lembrar do 2 de paus aqui, tá? Falar sobre planejamento. É o momento em que você consegue visualizar o mundo, você está em cima, né? Tem um castelo, você está em cima dele, você tem na palma da sua mão o mundo e você sente que pode realizar mais coisas do que você consegue realizar dentro da sua casa, do conforto, o ambiente que você está. Mas você ainda não deu o primeiro passo. O 3 de paus, por sua vez, é o início da ação, onde você já deu o primeiro passo, você já começou a galgar ante uma nova jornada. Tá? Você começa a enxergar resultados, que você está em cima, você está num pico assim, né? Com os paus em volta de você, você consegue olhar, certo? Aquilo que está acontecendo, as pessoas andando, tudo acontecendo, tá? Então você começa a ter uma nova perspectiva. Antes, era uma perspectiva talvez até um pouco sonhadora, né? Você está dentro de casa, observando possibilidades. Aqui você começou a agir, você começou a ter resultado, mas você começa a observar as coisas do jeito diferente, como alguém que de fato está no campo de batalha aprendendo com ele, tá? Então, novas perspectivas, tá? Expansão do que antes você conhecia, certo? Então, quando você está dentro de casa, você está fazendo alguma coisa, você tem uma perspectiva específica, né? Ah, eu acho que é assim. O 3 de paus não. Você começa a adquirir experiência e esse eu acho que é assim começa a se moldar, é uma transição, tá? Onde o futuro começa a se desenhar, tá? E tem um chamado para seguir em frente com confiança, porque você começa, tá? Com a experiência que você adquiriu, a entender que talvez o mundo não seja como você havia imaginado, mas que há possibilidades, porque você enxerga elas no ponto que você está. Então há a expansão para algo novo, tá? Então temos aqui a abertura de novos caminhos. Em resumo, essa carta sugere que o seu horizonte está se expandindo, tá? E com isso tem a necessidade de fazer novas escolhas, cada vez mais conscientes sobre os próximos passos. Então, assim como o 2 de paus, há o planejamento, há a visão do futuro, aqui ela é mais estratégica. Aqui, de fato, você está no campo de batalha, então você não pode cometer tantos erros. Você tem que ser mais estratégico, tem que enxergar em frente, enxergar os próximos passos, tá? Seguir em frente, tá? Sem esquecer de onde você veio, sem esquecer as suas origens, mas integrando aprendizados, tá? Para conseguir abrir-se para o que vem a seguir, tá? De maneira mais estratégica, de maneira mais visionária, de maneira mais inteligente, sem se perder pelo caminho. Perfeito? Então ele vai sugerir 3 coisas aqui, tá? Um projeto que está evoluindo, então talvez esteja nesse ponto. Você começou o canal do YouTube, você começou a ler tarô, você começou a aprender sobre uma nova coisa, você começou a empreender em algo para a sua vida, para o seu sucesso, tá? E está chegando a um novo nível, com mais maturidade e visão de futuro, porque agora você entende na prática como é que a coisa funciona. Antes de você fazer essa coisa, você tinha uma visão talvez um pouco romântica. Ah, vou fazer e vai funcionar, vai ser assim, vai ser assado. Quando você começa a aplicar, você pega uma maturidade, você sabe que não, é um pouco mais difícil do que parece, tá? Eu errei, aprendi, mas com esses aprendizados eu consigo ter uma visão de futuro, tá? Para planejar quais são esses próximos passos. Olha que interessante. Segunda coisa, é um chamado para sair da zona de conforto, certo? Porque se você ainda não saiu, né? Se essa carta aparece para você como um conselho, implica que talvez você esteja no 2 de paus ainda, tá? Pensando no que tá no que pode ser, o que pode não ser, mas você só vai poder evoluir no momento em que você sai da zona de conforto para o campo de batalha, para a ação, quando você começa a aplicar seus planos, tá? Para experimentar novas conexões, novos aprendizados, tá? Para que você possa falhar e aprender com as suas falhas, porque nem tudo é só sucesso. Tá? A expansão, o avanço, o sucesso implica algumas quedas, mas quedas planejadas, porque você tem uma visão de como o mercado, de como a vida funciona na prática, sem ser apenas o sonho de sair para se aventurar. Olha que interessante, tá? Também, terceira coisa, implica que a percepção de que há um mundo de possibilidades, tá? Porque, novamente,
Dois de paus é uma visão romântica do mundo, né? Eu acho que assim, eu posso isso, tem esse caminho, tem tal coisa, legal. Mas na prática, você vê que certas coisas não são como deveriam ser, né? São um pouquinho diferentes, tá? Só que não quer dizer que não haja possibilidades. Então você comece a ver que há coisas na vida real que antes, dentro da sua zona de conforto, você não enxergava tão nitidamente. Então você tem que expandir teus horizontes olhando na prática como é o dia a dia que você deve seguir, tá? O passado não deve limitar seu crescimento. Então talvez você deve ter passado por coisas difíceis, ou esteja com medo de sair para o mundo, e por isso você permanece no dois de paus, tá? Mas aquilo que acontece, a sua zona de conforto não deve limitar quem você deve se tornar, tá? Então um conselho poderoso sobre o três de paus aqui. Ah, e mais uma coisa. Você quer aprender mais sobre tarô? Você quer entender a fundo as conexões entre as cartas, a aplicação delas no amor financeiro, tá? Com leituras reais, na prática, tá? Pegando o tarô e vendo assim, olha, isso aqui é isso e tal coisa, tá? Eu tenho um curso completo, que se chama Código dos Arcanos, tá? Que é um guia focado em desvendar as 78 cartas do tarô, tá? Na vida cotidiana, no amor financeiro e espiritual, tá? Na prática, tá? Arcanos maiores, menores e muito mais. Beleza? Se você quiser conhecer mais, o link está aqui na descrição, beleza? Voltando aqui, novas perspectivas, tá? Quando essa carta aparece no tarô, ele está dizendo para você o seguinte, tá? Existe algo novo te esperando, mas você precisa enxergar o que está além, certo? É uma carta de expansão. O número 3 na numerologia é também um número de expansão. O triângulo, né, que aponta para cima, aponta para o espiritual. Você se conectar com uma coisa maior, você compreender o mundo por um âmbito um pouco superior. Você dá um passo além e fala, cara, agora eu enxerguei isso daqui, agora eu vejo o que tem de fato por trás da ilusão que eu havia criado. Tá? Enxergando além, talvez, de você mesmo. Tá? Três de paus é o impulso para avançar sem medo, confiando no fluxo da vida, nas oportunidades que o futuro reserva para você. E como que se manifesta essa energia? Bem, primeiro, a vontade de dar um novo passo na vida e viver novas experiências. Como eu havia dito, dois de paus, você está no castelo, você está na sua casa, você está no seu emprego, você sente que, pô, eu posso sair, posso empreender, posso viver mais, certo? O começo dessa energia é quando você sente que, poxa, eu devo fazer isso. Eu não devo apenas ficar pensando, matutando, eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Eu preciso, né, começar a aplicar isso daqui para que eu de fato possa, né, alcançar essa energia. Tá? O segundo ponto é a coragem de deixar para trás que já não faz sentido. Talvez você está no emprego, tá, que você sente que eu posso empreender, posso fazer mais, posso ser mais. Tá? Só que você tem que ter a coragem para fazer isso. Por quê? Você pode ter que largar o teu emprego. Então requer coragem, requer brio, requer assim aquele impulso para fazer alguma coisa, tá? E 3 de paus é o número 3 da numerologia, né? Que é o número do impulso, o número do avanço, o número o triângulo que aponta para o céu, para algo superior, para algo maior, né? Uma completude, encontrar a completude, né, em uma coisa superior, certo? Somado ao naipe de paus, que é fogo. Então a energia do fogo, a energia da ação, a energia de você querer fazer alguma coisa aplicada a essa vontade de avançar. Faz sentido? Então requer a coragem para dar um próximo passo, que nem sempre é fácil sair da zona de conforto. Tá? E o terceiro ponto é a decisão de focar no próprio crescimento, que tem a ver com a coragem também, né? É uma decisão. Então tem que ter a coragem, tem que ter a vontade, mas, de fato, você tem que tomar a decisão, você tem que ter a ação. Porque o naipe de paus, fogo, implica na ação, implica no realizar, na vontade de realizar. Certo? Então, a decisão de focar no seu crescimento, de focar no teu avanço, de você sair para o mundo, fazer a tua jornada. Certo? E começar, né, a mudar as coisas de fato para que você possa, com a experiência, aprender o que fazer. Tá? Claro, focar no seu próprio crescimento antes de buscar uma coisa fluvial, como, eu vou arrumar um namoro. Só que, cara, se você quer crescer de fato, talvez agora não seja a hora de você focar no relacionamento, né? Ou, talvez, dependendo de como essa carta sair, né, pode ser a hora de você investir nesse relacionamento, né? Porque, de repente, você está perguntando sobre, eu devo ou não investir nesse namoro. Tá, se saiu 3 de paus, então é hora de você decidir, de fato, que realmente você precisa começar a investir nisso, que precisa começar a focar nisso para que esse namoro dê certo, tá? Só que você tem que abandonar também certas ideias que podem não contribuir para que isso possa funcionar.
Faz sentido? Então o que o 3 de paus vai sugerir aqui, tá? Ampliação dos seus horizontes, pedindo para que você veja além do que já foi conquistado, enxergue oportunidades onde você menos espera e também confie no processo. Continue o movimento com estratégia, com visão, tá? Você está num momento em que você está aplicando alguma coisa, mas você está acima, né? Você vê que na simbologia, o cara aqui ele está em cima de uma montanha, ele enxerga as coisas abaixo. Então, ele está num momento em que de fato ele começou a aplicar, ele está tendo um sucesso, ele está tendo uma expansão, mas ele enxerga as coisas ao longe. Então ele tem uma boa visão do que fazer e o que não fazer, para que ele possa ter um julgamento correto e estratégico dos próximos passos. Porque quando a gente está em cima, né, de uma montanha, que a gente consegue ver os múltiplos caminhos que levam, né, aí os destinos a quais a gente pode chegar, podemos decidir com mais facilidade qual é o melhor caminho a seguir. Certo? Então, por exemplo, eu quero que esse namoro dê certo. Pô, legal. Então você está num momento que você consegue enxergar múltiplos caminhos, né? Então, se eu não aceitar esse namoro, eu vou ir para tal lugar, eu vou ficar solteiro e talvez fique triste. Se eu aceitar, por outro lado, pode ser que dê certo. Certo? Percebe que são múltiplos caminhos de possibilidades? Você consegue enxergá-los, né? Nesse momento que você pode enxergá-los, mas você tem que ter uma visão, tem que ter um pensamento, tem que ser estratégico para que sua decisão seja de fato a decisão correta. E claro, não menos importante, como que eu aplico essa energia de fato, né? Bem, agindo com visão estratégica, observando possibilidades antes de tomar uma atitude, novamente. Está no momento em que você vê as coisas por cima, múltiplos caminhos são disponíveis, tá? Mas como que eu posso agir de maneira estratégica? Observando as possibilidades. Tá? Será que se eu sair desse emprego vai ser bacana mesmo? Pô, eu tenho um dinheiro guardado? Se eu não tenho, então se eu sair do emprego agora pode ser que eu fique sem dinheiro. Então eu preciso trabalhar um pouco mais, eu devo ir por outro caminho, trabalhar um pouco mais, juntar mais dinheiro para que eu possa sair do emprego e de fato seguir para onde eu quero, com mais tranquilidade, certo? Buscando clareza, tá? O que mudou sobre a última vez, né? O quanto eu evoluí ante a última vez que de fato eu pensei sobre tal assunto. Né? Por exemplo, eu comecei um projeto há 3 meses atrás, legal. O quanto que eu avancei até hoje? Né? O quão mais inteligente eu estou desde a última vez que eu pensei em tal coisa. Por exemplo, porque você vai começar a entender aonde você está e para onde deve seguir. Certo? E também, claro, seja sempre aberto a recomeçar. Porque nós erramos, é normal. Então não se sinta intimidado pelos seus erros, não se sinta intimidado porque você de repente toma uma decisão que não foi a mais adequada. Acontece. Tá? Mas a gente deve recomeçar, reavaliar os passos, entender o que você errou, como errou e como corrigir esse erro, tá? Sobre novas bases, sem repetir antigos padrões, tá? Então nunca é o fim. O fim só acontece quando você morre de fato. Até lá, toda derrota é psicológica. E em resumo aqui, para acabar o vídeo, tá? O 3 de paus é o chamado para avançar. Se você sente que está diante de algo maior, uma oportunidade, um bom relacionamento, um bom emprego, um bom empreendimento, não ignore o sinal, certo? Tenha a coragem, tá? Para conseguir avançar ante o que você quer. Mas lembre-se, visão estratégica, planeje. Antes de tomar o próximo passo, entenda quais os possíveis caminhos para que você tome a direção correta, certo? O mundo está aberto para você e o próximo passo só depende da sua coragem. No mais, é isso, gente. Se vocês curtiram esse vídeo, então por favor, se inscrevam no canal, tá? Aqui embaixo vai ter a nossa newsletter, tá? Todo domingo eu coloco conteúdo muito bacana sobre tarô, sobre espiritualidade, tá? Direto na sua caixa de entrada, um conteúdo bem detalhado, bem debruçado sobre cada arcano e como que ele se manifesta, certo? Em cada aspecto da sua vida. E também segue a gente no Instagram, o arroba vai estar aqui embaixo, tá? No mais, vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Falou!